Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 20 de abril. Ibovespa apresentou uma queda aqui de 0,36% no pregão de hoje, um candle ali de indefinição, mas dando ainda sequência ao movimento de baixa no gráfico diário e iniciando um movimento de baixa também pelo gráfico semanal. Por enquanto coerente em relação a ter uma correção do movimento de subida. Ainda ficaria mais provável aqui pelo próprio gráfico intraday de ter o que? Topo descendente no gráfico intraday e dar continuidade à movimentação para baixo. E aí, lembrando que o nível de suporte imediato aqui, olhando para o G60, é uma região aqui em torno de 53.420 e mais abaixo aqui, mais relevante pelo gráfico diário, na faixa dos 52.500 a 52.000 pontos. PETR4 no pregão de hoje apresentou alta de 0,61%, foi lá bater na máxima da semana passada, 13,38, depois ficou ali de forma lateral, não há nenhum sinal ainda de baixa, aqui olhando para o intraday, e pelo gráfico diário também nenhuma sinalização de baixa. A primeira sinalização de baixa, perda da mínima do pregão de hoje, 13,02, melhor ainda se fechar uma hora de pregão para baixo dos R$13, gerar nova mínima, intensifica um pouco mais esse sinal de uma possível correção para Petro, e caso venha a fazer isso, vindo para baixo dos R$13, me chamaria mais atenção para buscar vendas na vendas de day trade nessa ação, focando em tentar pegar uma parte de um movimento de correção. Uma operação mais de day trade. Dependendo do desenrolar da operação, poderia carregar para um próximo pregão, mas inicialmente o foco seria day trade mesmo, através de topo descendente. Topo, na realidade, no gráfico de 15 minutos ou 10 minutos abaixo dos R$13. Outro ativo, Vale 5, fechou o pregão de hoje com leve alta de 0,27%, mais um candle de baixa, onde ele abre lá em cima e fecha aqui embaixo. Abre aqui em cima e fecha aqui embaixo. O fechamento foi positivo devido a ser mais alto do que o fechamento do pregão de sexta-feira. Mesmo assim, a ação não conseguiu fechar acima novamente dos R$15. Já tinham voltado a fechar abaixo dos R$15 e permaneceu abaixo dos R$15 no pregão de hoje. Então o ativo está dentro daquela configuração de triângulo simétrico que eu já tinha comentado na última videoanálise, sem muita mudança. Ideal seria gerar alguma sinalização mais forte aqui para cima, para poder trabalhar principalmente para cima dos 15,59, para poder avaliar essa chance de compra de swing trade nesse papel, ou mesmo para baixo aqui dessa região dos R$14,65, mas para buscar operações na ponta vendedora. Então é um ativo mais para day trade, até mais arriscado nesse momento, que o próprio gráfico de 60 minutos já deu uma boa indefinida, se tornou mais indefinido. Lembrando que o cenário gráfico de maneira geral no papel ainda aponta mais para baixo. A BEV3 chegamos a passar a entrada com um valor mais abaixo no pregão de hoje em R$19,15. A ação até chegou a oscilar acima de 19, foi após os primeiros 15 minutos de pregão. Aqui na realidade o candle, né? Aqui está o candle do gráfico de 15 minutos no início do dia, revertendo ali uma sinalização, um movimento de baixa no G60, com a chance de gerar aqui um fundo ascendente. Até gerou esse fundo ascendente e até com possibilidade de gerar um fundo duplo no G60. Então optei por entrada nessa superação aqui em 19,15. A ação simplesmente gerou essa superação e reverteu na hora seguinte. Levando em consideração o feriado, atrapalha um pouco a questão do feriado do próximo pregão, a liquidez um pouco mais baixa e termina gerando um sinal, vamos dizer assim, um sinal mais falso. Fato principal é que a ação, ao perder os R$18,92, optei pela saída em 18,92, proporcionando aí uma perda de 1,2% e no capital total 0,29%. BRML3, olhando ainda para a ponta compradora, BRML3, possibilidade de entrada na BRML3, ainda a favor de uma tendência de alta que deu vamos dizer assim, aqui teria um pivôzinho de baixa, mas enfim, ainda tudo dentro de um longo movimento de subida. Se a ação ganhar algum sinal mais forte ali para cima,
rompendo a máxima do pregão de hoje, 17,88, seria uma das alternativas de compra na BRML3, trabalhando com stop aí preferencialmente abaixo de 17,53. IP3 também ainda sem perder o seu fundo principal aqui da tendência no gráfico diário, vem de um movimento de baixo um pouco mais longo, gerou aqui um candle ainda de queda de 0,74%. Dependendo do que esse ativo também gerar a partir do próximo pregão da quarta-feira, seria uma das possibilidades de entrada no rompimento da máxima do pregão de hoje, 20,29. A outra alternativa até mais interessante, ela ceder um pouco mais, reduzir o tamanho do candle que vem fazendo candles com a volatilidade um pouco maior, então reduzir o tamanho do candle, gerar uma volatilidade menor e compra já a partir da quinta-feira seria até mais interessante. CTIP3, olhando para essa queda do Ibovespa, essa possível realização do Ibovespa, alguns ativos já estão dentro de um movimento de baixa no gráfico diário, ainda contra a tendência, e por esse motivo, como eu falei na Petro, seria mais para buscar operações de day trade. E nesse sentido, a CTIP3 seria uma dessas alternativas, dependendo do que ela fizer aqui na abertura do próximo pregão, gerando alguma sinalização de baixa aqui dentro dessa tendência de baixa do G60. Essa seria uma das possibilidades de entrada para ponto vendedor, através de um topo no gráfico de 15 minutos, preferencialmente na CTIP3, pensando aqui em day trade na ponta vendedora. BBSE3 também dessa mesma forma, preferencialmente que esse topo no gráfico de 15 minutos ele aconteça aí para baixo dos 35,60, melhor ainda se ele respeitar uma região de 35,20 a 35,28. E CEMIG 4 são ativos que estão em tendência de alta no curto prazo, já gerando algum sinal de enfraquecimento. No caso da BBSE3 já gerou esse sinal, também aqui na CEMIG 4 vai gerando esse sinal, aquele sinal que rompe o topo anterior e não consegue deslanchar mais. Essa ação no pregão de hoje perdeu a mínima do pregão passado, do pregão anterior, pregão de sexta-feira, gerou ali um movimento de baixo no G60, anulando também a tendência de alta. Então é um papel também que, se proporcionar topo no G15, respeitando aí uma região em torno de 14,45, seria uma alternativa de vender o que? O início de um topo no G60 para day trade. A outra possibilidade, se abre caindo e depois de abrir caindo proporcionar topo descendente, topo já no pregão negativo abaixo dos 14,20, também seria alternativa de venda, também mais para day trade na CEMIG 4. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altovero.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.